Tá aí, rapaziada, a torcida do Vasco fazendo o Aero Vasco, indo até o aeroporto do Galeão para se despedir aí do elenco que partiu para São Paulo, rumo a esse primeiro jogo aí de semifinal da Copa do Brasil, onde o Vasco enfrenta a equipe do Corinthians. Torcida do Vasco não tem igual, né, rapaziada? Lotou aí o aeroporto do Galeão debaixo de chuva, festejando, comemorando, apoiando o time em todos os momentos. E a gente pôde ver aí o carinho dos torcedores e os jogadores aí aplaudindo, recebendo esse apoio aí do torcedor para eles entrarem motivados em busca desse título aí da Copa do Brasil 2025, onde o Vasco, se tudo permitir, se Deus quiser, irá se consagrar campeão da Copa do Brasil desse ano. O Vasco que chega na tarde desta terça-feira na cidade de São Paulo, onde irá se concentrar aí no hotel para a partida de amanhã aí na Neoquímica Arena. A expectativa é muito grande, o Vasco não disputa aí uma grande final de um campeonato nacional desde o ano de 2011, então 14 anos depois, muita espera aí, a torcida vive essa expectativa desse possível título. E vou te falar, meu irmão, se o Vasco for campeão no domingo, o Rio de Janeiro e o Brasil vai parar. O Brasil não está preparado para ver o Vasco da Gama campeão novamente. Então pode escrever, pode acreditar, o Vasco vai buscar esse bicampeonato da Copa do Brasil em busca aí também dessa vaga na Libertadores da América do ano que vem. Infelizmente não foi possível aí a classificação através do Campeonato Brasileiro, mas seremos campeões aí dessa Copa do Brasil e vamos buscar essa vaga para a Libertadores do ano que vem. E aqui de olho no adversário, família. Corinthians tem 7 pendurados para o jogo desta quarta-feira contra o Vasco. Estão no limite Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, zagueiro aí, Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro. Se forem amarelados, não jogam a segunda e decisiva partida da grande final. Rapaz, eu tava olhando os comentários aqui da torcida vascaína. Os caras são demais. Estavam falando pro Cocão e o Lucas Oliveira arrumar confusão com os caras, meu irmão. Pra, pra tirar os caras aí do segundo jogo. Então, fica a dica aí pra, para os jogadores. Temos aí esses 7 jogadores do Corinthians amarelados e pendurados. Alguns nomes aí, como o Breno Bidon, o Maicon, jogadores de meio campo, que se ficarem de fora aí do segundo jogo, vai complicar para o Corinthians. O André Ramalho também, zagueiro titular, e o próprio Hugo Souza, o goleiro, que é um dos destaques aí da equipe do Corinthians. E o Vasco tem negociações em andamento com uma nova patrocinadora master que deve pagar o dobro do que a Betfair paga ao Cruz Maltino, informou o Pedrosa. Tá aí, a Betfair que deve estar de saída do Vasco ao fim desta temporada. E se essa notícia aí realmente procede, um patrocinador aí que vai dobrar o patrocínio da Betfair, a receita do Vasco para 2026, vai ser bastante considerável, né? Acredito aí que o patrocínio da Betfair girava em torno aí de 70 e poucos milhões por ano. Então, se dobrar, teremos aí mais de 100 milhões em um patrocinador master para o Vasco. Acho que é o maior número aí da história do clube. Gestão Pedrinho trabalhando para reerguer o Vasco da Gama. Andrés Gomes está emprestado ao Vasco até junho de 2026. No entanto, o Cruz Maltino é obrigado a comprar o jogador do Rennes da França. Os clubes se acertaram em cerca de 4 milhões de euros, pouco mais de 25 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Tá aí, rapaziada, nosso Colômbia, nosso The Flash. E um achado do Vasco e do Diniz, né? O Diniz que foi muito responsável aí pela contratação do Andrés Gomes, colombiano aí de muita qualidade, velocidade, vigor físico, nosso ponta esquerda colombiano. E o Vasco aí pode contratá-lo pelo valor de 4 milhões de euros. Um achado, né? Uma contratação que o custo-benefício é muito bom, é um jogador que não tem um histórico tão grande de lesões, não costuma se lesionar,
tem uma entrega muito grande, tanto ofensivamente, indo para cima a todo momento, como defensivamente, com a sua marcação. Um jogador também que se dedica muito aí na parte defensiva, na marcação. Então, o Andrés Gomes aí, caso seja contratado pelo Vasco, irá vir aí por cerca de 4 milhões de euros. Ao meu ver, na minha opinião, um valor muito bom para o Vasco, para um atacante aí de 20 e poucos anos. Ele é muito jovem ainda, então pode render muito aí aos cofres do Vasco futuramente, porque ele tem um potencial de valorização muito grande. É um jogador aí também que já está trazendo frutos e retorno para o Vasco. O Andrés, que para mim foi o melhor jogador do Vasco nesses dois jogos de semifinal, e se não fosse ele, iria ficar bem complicado para a gente. Ele que a todo momento ia para cima e marcava e correu o jogo todo. Então ele é muito responsável aí também por esse momento que o Vasco está vivendo. Chegou aí no meio do ano, um nome desconhecido até então pela torcida, mas está fazendo valer aí a sua contratação e o Vasco mudou totalmente de patamar desde que ele e as outras contratações chegaram. Pensando na próxima temporada, Pedrinho Felipe e Admar Lopes já trabalham há algum tempo na busca por reforços para 2026. Ao lado do scout do clube e de todo o departamento de futebol, o Vasco mapeia nomes dentro de uma previsão inicial de orçamento, ainda sem saber qual competição sul-americana disputará no ano que vem. O técnico Fernando Diniz terá papel importante mais uma vez no processo de avaliação dos jogadores e na definição do perfil dos reforços. Tá aí, rapaziada. Então, a diretoria do Vasco, o Admar Lopes, o Pedrinho, a comissão técnica aguardando esses dois jogos de Copa do Brasil para definir a estratégia, o orçamento que irá ser feito para o ano que vem, 2026. O Vasco que já está garantido na Copa Sul-Americana e, em caso de título da Copa do Brasil, irá disputar a Libertadores. E atenção, mercado da bola. O Real Madrid estaria preparando uma oferta de 50 milhões de euros por Ryan. Rapaziada, uma boa grana. Real Madrid chegou aí pesado com essa sondagem, essa proposta, se ela realmente for verídica. Até agora acho que é o maior valor oferecido aí pelo Ryan. Resta saber se procede, se é verdade aí, estão sendo divulgadas essa essa possível proposta aí do Real Madrid, números que são bem expressivos, né, pelo Ryan. Mas só iremos saber aí ao final da temporada se o nosso cria irá permanecer mais algum tempo no Vasco, se ele vai ser negociado agora. Por enquanto, não tem nada definido, mas tá aí, um gigante do futebol mundial, uma boa notícia e a gente vê aí que o nosso Ryan está sendo visto por todos os clubes do mundo. Os olhos estão voltados para o nosso garoto e se Deus quiser ele vai ser negociado aí por uma boa quantia que vai ajudar o Vasco, que vai ajudá-lo também a ir para uma equipe de expressão, onde ele vai ter como mostrar aí o seu melhor futebol e, se Deus quiser, vai brilhar aí no futebol e chegar à seleção brasileira e conquistar muitos títulos ainda na sua carreira, porque é um menino que merece muito, tá jogando muita bola, tem um potencial absurdo. Há tempos a gente não via no futebol, no Vasco, um jogador desse calibre aí, cara. Então ele é merecedor, o Vasco é merecedor por ter acreditado nele, o Diniz também acreditou muito no Ryan, exigindo a permanência dele na última janela. E ele é um rapaz merecedor também, apenas 19 anos, trabalhando, treinando, se esforçando, seguindo os conselhos do Dinamite. Dinamite que tem um vídeo aí que aconselha ele, né, a se dedicar para chegar e evoluir, se tornar um grande jogador no futebol. Então, ele está vivendo o sonho dele aí, vendo o sonho dele se tornar realidade. Tudo que o Ryan aí vem conquistando é fruto do trabalho dele, fruto do trabalho e do empenho que o Vasco vem investindo nesse jogador, na nossa joia da nossa base do Vasco, que tem tudo para brilhar aí também
nos gramados internacionais. E aqui, rapaziada, olha esses números aqui do Pedrinho. 2 semifinais de Copa do Brasil, 1 final de Copa do Brasil, salários em dia, patrocínio da Nike, nosso novo fornecedor de material esportivo, reforma em São Januário, possível reforma aí para o ano que vem, 1,2 bilhões de dívidas para 500, com carência de 3 anos, obras sendo realizadas no CT. Pedrinho tem os seus defeitos, mas foi o único presidente que entrou no Vasco pensando em ajudar o Vasco. E eu concordo com isso. Nos últimos presidentes aí, as últimas gestões que a gente viu passar pelo Vasco, o Pedrinho foi o único que realmente, de fato, trabalhou, vem trabalhando, vem tentando reerguer o Vasco, tem os seus defeitos, os seus erros, mas acredito aí que tenha mais coisas positivas do que negativas na gestão do Pedrinho. Eu gostaria muito que ele fosse reeleito para mostrar mais do seu trabalho aí à frente da presidência do Vasco. Acredito que seja um desejo dele se reeleger, tentar novamente aí a ser candidato à presidência do Vasco, e ele nos deu esperança novamente. Ele mostrou que o Vasco pode voltar a sonhar, voltar a ser protagonista no futebol brasileiro e no futebol mundial. Então o Pedrinho está trazendo de volta esse orgulho de ser Vasco da Gama, esse orgulho de ser vascaíno. Como eu falei, o Vasco, depois de 14 anos, volta a disputar uma grande final aí de um campeonato nacional, e isso se deve muito a esse cara aqui. A gente tem que, apesar dos erros, apesar dos acertos, independente de qualquer coisa, a gente deve gratidão ao Pedrinho, que vem trabalhando e tentando aí colocar o Vasco nos eixos novamente. Então, minha gratidão, gratidão aí da torcida, boa parte da torcida acredito que seja apoiadora do Pedrinho. É um cara que vem trabalhando para colocar o Vasco aí no topo do futebol novamente. E o Tietê, rapaziada? O Tietê jogou no Galo, Botafogo e Palmeiras, sendo campeão após longos jejuns dos clubes, e pode fazer o mesmo no Vasco. O chama-título mais absurdo do Brasil. Será, família? Será, família vascaína? Que o Tietê é o nosso novo amuleto da sorte e vai trazer essa Copa do Brasil para o Vasco? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Ele não vem atuando como titular, o Thiago Mendes ocupou aí a vaga no time titular, vem jogando mais, vem jogando bem, com boas atuações, mas o Tietê também foi muito importante nesse processo até o Vasco chegar a essa grande final. Espero que ele nos traga sorte e nos dê esse título aí da Copa do Brasil juntamente com os outros jogadores que formam esse elenco do Vasco. Com o contrato até meio de 2026, Felipe Coutinho já deixou claro ao Vasco que ou renovará com o clube ou se aposentará. O Cruz Maltino quer a permanência do meia por mais tempo, mas ainda não abriu conversas. As partes vão se reunir após as finais da Copa do Brasil. Tá aí o Felipe Coutinho, nosso pequeno mágico, que tem contrato até o ano que vem e tem o desejo de continuar, de permanecer no Vasco. Acho que não é a hora dele parar ainda, independente do resultado aí desses 2 jogos, dessa grande final, ele deve ficar no Vasco. Voltou para o Vasco com o sonho aí de conquistar um título pelo seu clube do coração. E é um jogador também muito responsável por essa campanha do Vasco, por trazer o Vasco a essa grande final, nosso maestro, camisa 10. E mesmo nos jogos onde ele não vai bem, ele é muito importante no esquema do Fernando Diniz, porque ele é um jogador que dita o ritmo do jogo. Ele vai até o goleiro, até a zaga, buscar o jogo e comandar aí o meio-campo do Vasco. Então, o Coutinho muito importante nesse time atual do Vasco. E acredito que tem espaço para ele aí para o ano que vem. Contamos com a presença aí do nosso Felipe Coutinho, nosso 10 e faixa. E aí, rapaziada, 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de volta da final da Copa do Brasil no próximo domingo, dia 21.
a expectativa é de Maracanã cheio para a grande final. Torcida do Vasco é coisa de outro mundo, é coisa de louco, meu irmão. 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo da final do Maracanã, da Copa do Brasil. Vocês têm dúvidas de que teremos Maracanã lotado? A expectativa aí é de mais de 70 mil torcedores no Maracanã. Então, empurrando o Vasco para a conquista dessa Copa do Brasil, desse título tão sonhado e tão esperado. E essa torcida merece demais. Então, rapaziada, vamos comprar esses ingressos, vamos lotar o Maracanã, apoiar o Vasco, buscar esse título aí, gritar os 90 minutos, porque vai dar Vasco. Então é isso, vimos aí o Vasco embarcando para São Paulo, jogadores indo lá falar com a torcida, bater palma para o apoio da torcida. Deu para ver aí o Paulinho, o Verratti, o Robert Renan, Vitor Luiz, o Felipe Coutinho também estava presente aí no grupo dos jogadores que falaram com a torcida. Então, o time do Vasco embarcou aí nesta terça-feira, nesta tarde, para São Paulo. Se concentra, amanhã irá enfrentar a equipe do Corinthians na Neoquímica fora de casa. Esse primeiro jogo é crucial para o objetivo do Vasco nessa Copa do Brasil. O Vasco precisa sobreviver, precisa tentar vencer o jogo também. Não deve ir para São Paulo buscar empate, buscar manter resultado, segurar resultado. O Vasco deve brigar pela vitória, deve brigar pelo menos aí, no mínimo, por um empate, mas deve entrar para vencer. Esse tem que ser o pensamento desses jogadores, correr os 90 minutos, se desdobrar, dar a vida dentro de campo, para a gente trazer aí um bom resultado para o Rio de Janeiro e decidir dentro de casa com o apoio da nossa torcida. E essas foram as últimas atualizações do Vasco na tarde desta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, rapaziada. Tamo junto. Eu fico por aqui. Saudações vascaínas. Avante Vasco.